Hoje, numa semana bastante movimentada, era necessária aqui a presença do meu jurista, consultor fundamental, o desembargador aposentado Walter Mairovitch, presidente do Instituto Giovanni Falcone, contra a corrupção, etc. Tem uma carreira bastante brilhante, foi secretário de combate à droga no governo federal, etc. E o Dr. Walter vem falar num momento de grande relevância jurídica, digamos assim, né? Olá, Dr. Walter Fanganiello Mairovitch. Oi, Neumann. É um prazer estar aqui no teu programa. É uma alegria muito grande. Prazer, alegria. Só desculpe os meus trajes, porque você me pegou aqui na casa da sogra. Tá? Eu vim aqui para... Viajei 500... Me interessa a sua mente brilhante. Viajei aqui 500 quilômetros para visitar a sogra e aqui estou. Então, ele não trouxe paletó, não trouxe esse blazer elegante que você tem. Então, estou me sentindo aqui meio um esfarrapado diante da sua elegância. Doutor Walter, me diga uma coisa. Vamos começar pelo começo, né? No julgamento de Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal foram proibidas as entradas de Eduardo Bolsonaro e Daniel Silveira. São deputados federais, portanto são representantes do povo e são cidadãos. Aí eu fui informado que desde janeiro, fevereiro, uma norma que só é permitida a entrada de advogados nas sessões do Supremo. A minha primeira pergunta é, tendo uma sessão pública, qualquer cidadão não teria o direito de entrar, tendo evidentemente a limitação de uma revista de segurança e de um número de assentos para pessoas? Ou não, o senhor acha que é justa essa regra que só advogado entra? Na realidade, né, foi franqueado o acompanhamento por internet e o pedido de inscrição para isso. O que aconteceu é que essa pandemia pegou a gente de surpresa. Então, muitas normas, muitas regras foram aí criadas assim, sem muita reflexão, mas olhando a pandemia e esquecendo de algumas coisas. Mas o que é bom lembrar é que foi admitido o ingresso tanto do deputado e, evidentemente, quanto do advogado, até o advogado teve lá, observadas as exigências de lei e regulamentares. Por exemplo, foi dito ao deputado Bolsonaro para que ele apresentasse a certidão vacinal, o chamado passaporte verde, e ele não tinha, porque ele não se vacinou. Então, ele colocaria ali em risco todos aqueles funcionários serventuários, os chamados capinhas, né? Porque eles usam aquela meia toga para levar processo, atender aí urgências dos ministros. Bom, e o mesmo se exigiu do advogado, e o advogado também não tinha, também não se vacinou. Aí, então, se exigiu que fosse feito a testagem. O deputado não quis fazer a testagem e, portanto, não entrou. Não há nenhuma ilegalidade nisso, ao contrário. Por outro lado, o advogado, no começo, recalcitrante com relação à testagem, porque, segundo ele disse da tribuna depois, ele já tinha feito uma outra e tinha ferido a narina, mas depois se submeteu, a testagem deu negativa e ele defendeu, fez lá a defesa do réu deputado. Então, em síntese, não teve prejuízo algum. Foi dito, inclusive, ao deputado Bolsonaro que ele poderia acompanhar em tempo real por internet. Então, foi isso que aconteceu. Bom,
O advogado pode ter usado isso também como tática protelatória, mas não adianta nada protelar, né? É uma técnica, né, da Mas advocacia. ele usou até, vamos dizer, até a página 10, né? Porque ele poderia, por exemplo, renunciar à procuração, e aí o réu teria que ser intimado para, no prazo de 10 dias, constituir um outro advogado, mas ele não fez isso. Mas o interessante nisso, Neumann, já que você toca, é o erro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem processos para colocar em pauta que estão aguardando há mais de 5 anos para entrar em pauta. Então, veja, por que não deixaram esse processo para depois da eleição? Por quê? Então, quiseram colocar em pauta, o seu presidente colocou em pauta, e evidente que ia ter reação. Até o Bolsonaro anunciou antes que ele iria, se o amigo dele, o deputado Daniel Silveira, fosse condenado, que ele iria falar e não ia deixar barato, foi uma expressão que ele usou. Então, veja, o Supremo não teve habilidade nenhuma, não sabe nem marcar pauta, né? É, a oportunidade, a conveniência para tudo isso. E criou essa situação. E eu lembraria, Neumann, de duas coisas. Você já, inclusive, nos seus comentários que você faz, e que eu acompanho, e que muita gente acompanha, você, no dia 7 de setembro passado, o dia da independência, o Bolsonaro, e você disse isso, tentou dar um golpe, e vários depois também colocaram no mesmo sentido. Tentou dar um golpe, evidentemente, para transformar ele num ditador, num, aspas, imperador absoluto. E o que esse golpe frustrou? Ele recuou, depois que ele viu que não ia obter o resultado, ele recuou até covardemente, né? Pediu desculpas pelas expressões chulas, você lembra bem disso. Agora, o que ele fez no Tiradentes, no dia 21 agora de abril, dia de Tiradentes? Ele veio com esse decreto inconstitucional, ad persona, é, e é, cometendo ele crime de responsabilidade sujeito a impeachment, e, mais do que isso, erros jurídicos grosseiros. Então, eu diria até que agora o Bolsonaro, daquela vez no 7 de setembro, ele tentou. Agora ele já ultrapassou e já colocou o pé dentro da antessala da ditadura. E a gente pode ver que ele está nessa antessala da ditadura, pronto para um outro golpe. Nessa antessala da ditadura, ele tem lá os bolsonaristas de raiz e também pijamas agitados, e eu me refiro aí a militares das Forças Armadas. Nós vamos chegar nesse aí, mas antes eu queria lhe fazer uma pergunta que tem sido feita desde que Alexandre de Moraes passou a enxergar, a, a envergar a estrela de xerife-mor da República, dando ao Supremo a oportunidade de investigar, acusar, julgar, apenar e executar a pena. Eu diria até de servir de carrasco. Isso começou lá atrás, antes de Daniel Silveira e tal. Mas o Alexandre de Moraes se pôs na berlinda como um candidato a um tipo diferente do golpe do Bolsonaro, mas se pôs na berlinda como pegando no Supremo o papel do xerife. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu já escrevi muito a respeito disso, vou aqui frisar mais uma vez a minha posição com um alerta. O Bolsonaro é um golpista, o Bolsonaro é um antidemocrático,
o Bolsonaro é contra o Estado de Direito. Posto isso, nós devemos também, como analistas e objetivamente, sem tomar partido, sem entrar nesse fla-flu, reconhecer os erros que existem também. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal errou, atropelou o direito, atropelou a Constituição, atropelou o modelo acusatório que existe na Constituição e, de repente e absurdamente, por portaria do Toffoli, o Toffoli, aquele que, no julgamento do Daniel Silveira, ele não deu o voto, ele fez lá elogios a várias pessoas, Alexandre de Moraes, Augusto Aras, ele esqueceu de votar, de dizer o porquê. E ele deveria dizer o porquê. Aí ele falou, não, o meu voto aqui eu vou entregar depois. Mas ele se manifestou aí, revelando aquilo que a gente sabe, o seu habitual sabugismo. Em outras palavras, o seu habitual puxa-saquismo. Mas o Supremo errou e errou feio. E por quê? Por causa desse inquérito judicial. Não existe inquérito judicial. O juiz é órgão neutro, órgão imparcial, órgão equidistante das partes. Por isso que se diz que o juiz é super partes, quer dizer, não está com as partes. Por quê? Porque ele tem que julgar um conflito no processo penal, conflito decorrente de uma acusação posta, de uma pretensão punitiva que o Estado, pelo Ministério Público, coloca, e da outra parte tem aí o réu, que é titular, é presumidamente inocente pela Constituição, e é titular do direito subjetivo de liberdade. E o juiz distante e o isento, ele julga. Portanto, ele não pode. E, nesse caso, tinha uma peculiaridade a mais. Juízes foram ameaçados, familiares de juízes ameaçados. Esse inquérito judicial, e o Supremo apreciou isso em plenário, e aí vale a regra de que o Supremo tem a última palavra, que ele poderia fazer isso e que isso era inconstitucional. Pegou muito mal, não só no Brasil, como no mundo afora. Mas o Supremo veio com aquela história, e aí se viu um julgamento político e não técnico do Supremo, político, e veio com a história de que não, o Supremo precisava de um instrumento para se tutelar, para se proteger de ataques antidemocráticos, ele que é o defensor da Constituição. Ora, isso é errado, essa postura não é democrática, e esse é o calcanhar de Aquiles, vamos chamar assim, que tem o Supremo. Nessa portaria, é bom lembrar, do Toffoli, ele é que fez essa portaria, a mostrar que ele é o autor da ideia, que ele não sabe que existe a separação entre acusação, defesa e juiz, que são sujeitos processuais. O que ele faz? Ele designa o Alexandre de Moraes como uma espécie aí de Torquemada de farda, de toga, Torquemada de toga, para acompanhar os inquéritos, para presidir esse inquérito, para dirigir esse inquérito. E o Alexandre de Moraes não só aceitou essa condição de inquisidor num sistema que não é inquisitorial, é acusatório, é um sistema de partes, ele não só aceitou a mostrar que ele, no campo do constitucionalismo, o que ele escreve é diferente do que ele faz, do que ele aceita fazer. Então, ele se colocou como aí o Torquemada de toga. E, e aí, de novo, a grande surpresa, não teve a dignidade, não teve o respeito, atenção, não teve o respeito constitucional de se afastar do julgamento. Então, o que se viu? De repente, vítimas, e colocaram na frente, não, a vítima é o Supremo e não seus ministros. Mas nos votos, várias vezes, se falou do ataque direto aos ministros, que tinham ação privada e nenhum colocou, que tem ação indenizatória e nenhum pleiteou.
Então, isso não pegou bem. Mas se a gente pensar no julgamento, onde os 9 ministros arguídos como suspeitos de parcialidade, essa arguição apresentada pela defesa não foi aceita. E até se falou muito erroneamente, que o Daniel Silveira queria, na realidade, era ser julgado pelo Cássio Nunes Marques, aquele Cássio com K, e pelo terrivelmente evangélico, que é o pastor Togado Mendonça. E o que não é isso? O regimento do Supremo diz que, se não tem quórum, não haveria quórum, ministros do Superior Tribunal de Justiça deveriam ser convocados. Então, não é que ele seria julgado pelos 2 filo-bolsonaristas que tem lá. Não, ele seria julgado, no caso de aceitação da suspeição, do impedimento, por ministros do Superior Tribunal de Justiça, que seriam convocados e atuariam como ministros do Supremo Tribunal Federal para aquele ato. Bom, o que fez? Bom, erro da pauta, erro na condução, e no julgamento, como é que o Supremo se posicionou? Tecnicamente, se posicionou muito bem, porque a prova até era evidente, Neumann tinha confissão, estavam lá os vídeos, não havia nenhuma dúvida quanto à violação aos artigos de que ele foi acusado, a coação no curso do processo, os ataques à Constituição, às instituições, ao Supremo, aos ministros do Supremo. Aquilo lá é aquela situação que a gente fala que é de prova aprovada. Tá? Não havia nenhuma dúvida a respeito disso. Então, com relação ao mérito, ao merecimento do pedido acusatório, era mesmo de ser aceito, e foi aceito tecnicamente, com um pequeno contorcionismo, que eu vou falar depois. Mas, tecnicamente, a decisão era que, decorrente das provas, então, de se aceitar a acusação. Isso, tecnicamente, era possível e era assim. Agora, onde vai o Supremo político? E aí é o Supremo que era sempre, que virou um tribunal político, como já cansou de dizer em entrevistas aí para você, o nosso querido professor Modesto Carvalhosa. Grande jurista, grande conhecedor do direito e grande brasileiro. Bom, qual é o problema do Supremo como tribunal político e que a gente assistiu? É que, de repente, os ministros que disseram que a ofensa era ao Supremo, de repente começaram a mostrar o que eles sentiram. O que eu quero dizer com isso? Agiram politicamente porque, na dosagem, na aplicação da pena, enquanto eles acertaram tecnicamente com relação ao mérito, à condenação, aí eles erraram de uma maneira a levar a essa conclusão de que resolveram dar um troco, vou usar essa expressão. Por quê? Porque a dosimetria da pena foi absolutamente equivocada. Eles colocaram a mão, foram mãos pesadas, e ficou muito claro que eles pegaram e dosaram apenas as penas de 2 crimes, para que, na somatória, a pena fosse superior a 8 anos. E o que é uma pena superior a 8 anos? É uma pena que gera prisão fechada, cadeia, onde a pessoa só pode sair dela cumprido 1/6 da pena. Então, houve um exagero com relação a isso. Ora, aponto. Qual é o indicativo do exagero? Eu vou aqui para apontar rapidamente, porque eu não vou falar tecnicamente das fases de dosimetria da pena, mas vou falar que existem alguns preceitos obrigatórios na dosagem da pena. Primeiro deles, antecedentes criminais. Eu lembraria que o Daniel Silveira é tecnicamente primário. Ora,
Se alguém é tecnicamente primário, numa pena de 1 a 4 anos, com relação a um dos crimes, não se pode começar a pena por 3. Não, tem que começar por 1, porque ele é tecnicamente primário. Depois da operação, eu sei que essas questões jurídicas são muito chatas, mas então uma outra pílula rápida. O que diz o Código Penal, na sua parte geral, com relação, atenção, a atenuantes da pena, aquilo que atenua a pena? Diz lá que é obrigatório o reconhecimento da confissão do réu. O Daniel Silveira, para manter aquela sua posição de machão, de enfrentar o Supremo, de valentão de Araque, o que ele fez? Ele confessou, meu amigo. Ele confessou, é réu confesso. Não E cadê uma, a não duas, não três. Muitas vezes. Sim, sim. E não só por fatos que ele foi acusado, mas também por depois outros fatos futuros. Esse comportamento dele. Palavras e depoimentos gravados. Então, se a gente analisar só a situação processual, ele era réu confesso. Isso, evidentemente, é atenuante da pena, não foi levado em conta. Qual é a consequência jurídica de tudo isso? Ele poderia ser condenado. Também não ia condenar, como fez ali o Mendonça. Né? Quem fez o Mendonça? O Mendonça colocou um pé no barco do Bolsonaro e um pé no barco do Supremo. E o que ele fez? Ele disse que o ataque no Supremo foi gravíssimo aos seus ministros, e a gente ouviu o que os ministros foram acusados, como as expressões chulas. Então, ele era solidário a isso, tá? Aos seus colegas de togas e ao Supremo. Não era solidário às acusações. Então, ele embarcou no Supremo, fez lá o seu voto e reconheceu esse crime contra as instituições e alertou com relação às pessoas do ministro. Agora, o que ele fez? Com relação ao outro crime, que é a coação no curso do processo, que ficou evidente também, porque tinha um inquérito em apuração. O que fez esse ministro Mendonça? Ele não viu crime algum ali. Então, atendeu a quê? Ao bolsonarismo. Ele ficou com o pé nos dois barcos. Aliás, ele que é pastor, e não vamos ensinar pastores, mas só vamos lembrar uma regra importante, parece que está no Mateus, no Evangelho de Mateus, se não me recordo bem. Não se pode servir a dois senhores. No voto, o Mendonça serviu ao Bolsonaro e serviu aos seus pares. E veio com uma condenação de 1 ano e pouco, e não teve a coragem, atenção, não teve a coragem de dizer que com 1 ano e pouco cabe só o regime aberto. Então, é evidente que esse caso não era para regime fechado, mas sim para um semiaberto, que essa pena foi exagerada, mas a condenação era de rigor. Mas, a mostrar tudo, e eu volto ao professor Carvalhosa, quando ele disse que o sistema de freios e contrapeso estava, vamos chamar assim, não é a expressão dele, mas é uma coisa igual, estava enferrujado, estava emperrado, que esse sistema não foi feito corretamente. Por quê? Porque e o professor Carvalhosa disse, está dito no seu livro, sobre direito constitucional, a nova Constituição, que eu recomendo a leitura, diz que, como pode, num sistema, o senador vai apreciar impeachment contra o ministro do Supremo, e o ministro do Supremo vai apreciar processos criminais contra o senador. Por isso é que não acontece absolutamente nada, e não se faz nada de nada. Então, o Supremo, que precisa ser revisto mais pela via democrática, não com o cabo e sargento a fechar o Supremo, a tirar lá ministros à tapa, nada dessas coisas errôneas, arbitrárias, inconstitucionais, antidemocráticas, mas que esse Supremo que está aí anda muito mal, ele anda muito mal.
Doutor Walter Mairoff, o senhor citou nosso querido mestre, Modesto Carvalhosa, e ao ser informado por mim que eu ia entrevistá-lo, ele mandou a seguinte frase: a enorme violência verbal de Daniel Silveira foi correspondida pela enorme violência do Supremo Tribunal Federal contra o Estado democrático de direito. O senhor concorda com a afirmação, com o resumo que o doutor Modesto fez do julgamento do Supremo? Porque daqui a pouco nós vamos falar do decreto do Bolsonaro. Mas, por enquanto, vamos aqui esgotar. Na realidade, na realidade, com todas as vênias, eu acho que aquilo que Daniel Silveira falou, e que, veja, o que representa o Daniel Silveira falando, já que ele fala lá para uma bolha dele. Então, mas o Supremo, eu vejo, e separei bem, a parte técnica decidiu bem, quando entrou na parte política, evidentemente forçou a mão com relação à pena. E por isso mas o que acontece no Estado democrático de direito? Existem uns aperfeiçoamentos democráticos, não existe, e a gente tem que observar que a palavra final é do Supremo Tribunal Federal. Mas dá para observar, Neumann, que enquanto o Bolsonaro fica nessa antessala do golpe da ditadura, ele tem aí um aliado que joga contra a Constituição, joga contra o interesse nacional e que faz um jogo camuflado que se chama Arthur Lira. O que fez o Arthur Lira? Enquanto o PSOL e outros partidos, a rede à frente, com o deputado Randolph, combativo deputado Randolph, entrava Senador. pelo caminho democrático. Senador, estava até na CPI. Senador atuante, brilhante, enquanto o senador mostrava o caminho da democracia, entrando com uma ação de descumprimento de preceito constitucional, para que se declare inconstitucional o decreto do Bolsonaro, enquanto ele usava esse caminho e usou esse caminho, e está aí o Supremo, que os ministros não deveriam falar nada, mas já está pipocando que em off já estão falando que é algo inédito, absurdo. O ministro tem que ficar quieto e julgar nos autos. Então, nessa ação, é a oportunidade para dizer que há, efetivamente, descumprimento constitucional, é inconstitucional o decreto. É aí o caminho. Fazer como o senador Randolph faz, vai para a via normal, democrática. Mas, por outro lado, o que está fazendo o Lira? O Lira acionou também o Supremo, provocou o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo diga, como se o Supremo fosse um órgão de consulta, e de consulta dele, dizendo que o Supremo precisa definir uma situação, porque na visão dele, Lira, quem caça deputados é a Câmara, e quem caça, a palavra final, se for um membro da Câmara. Então, o que ele se confunde e não atenta? O Lira e faz o jogo do Bolsonaro como se não estivessem jogando de mão, não estivessem jogando juntos. O que aconteceu no processo? Primeiro, quando o Daniel Silveira foi preso em flagrante, o que fez a Câmara? O Supremo comunicou e a Câmara apreciou e manteve a prisão. Isso é constitucional, o Supremo tinha que assim agir. O que diz a Constituição também? A Constituição também diz que, atenção, a Câmara, com relação a deputados, pode suspender o processo criminal. Está lá escrito com todas as letras. Pergunta-se, a Câmara, no momento adequado, suspendeu o curso desse processo? Não fez absolutamente nada. Pode fazer isso agora, depois do julgamento? Não, porque o tempo para suspender o processo é até antes do julgamento. Depois não pode mais precluir. Então,
Veja, e a Câmara tem a palavra final? A Câmara tem a palavra final, e está na Constituição, no caso, e se manifesta, no caso de ter um processo administrativo disciplinar, ético-disciplinar, e, no caso, existe um processo administrativo ético-disciplinar contra o Daniel Silveira, por ter faltado ao decoro parlamentar, e isso dorme numa das gavetas da Comissão de Justiça da Câmara, não vai para frente. Aí sim a Câmara pode cassar, a Câmara pode atuar também no impeachment para cassar, mas a Câmara não pode cassar, rescindir uma decisão de mérito irregular no devido processo legal do Supremo Tribunal Federal. Então, é bom atentar para esse jogo de cena, esse jogo que está fazendo o Arthur Lira, que comanda o Centrão, e que é uma espécie, vamos usar aqui uma expressão do saudoso ministro Nelson Hungria, que é uma espécie de soldado de reserva do Bolsonaro. E muitos acham até que ele é uma espécie de primeiro-ministro, e que comanda o Centrão e que comanda as chamadas verbas secretas. Doutor Walter Faganiello Mairovich, nós já conversamos a esse respeito por telefone, o senhor já tinha reclamado para mim, eu usei inclusive a sua fala no meu vídeo que está no ar hoje, sobre o excesso da pena de 8 anos e 9 meses em prisão fechada. Eu fiz um Twitter a respeito, eu disse o seguinte: pena exagerada para Daniel Silveira resulta de vergonhoso cooperativismo de uma pleiade de magistrados acima da lei, da moral e da justiça, que não cumprem a missão precípua de guardiães da Constituição e agem como se fosse um poder acima de qualquer punição aos próprios erros. Eu chamei no título de o Supremo se acha corte imperial. Você acha que eu fui muito duro, que eu exagerei? Olha, cada um tem que dar opinião de acordo com o seu ofício, com o seu profissionalismo, com a sua, evidentemente, com a sua expertise. Esse título é absolutamente adequado quando parte de um jornalista, de um escritor, de um intelectual. Então, agora, eu continuo aqui como jurista, como professor de direito, dentro da minha especialidade. A primeira parte do julgamento, do mérito de condenação, foi técnica. A segunda parte foi o Supremo julgando politicamente e exagerando na aplicação da pena. Isso é num momento histórico, veja, nós estamos passando por um momento histórico. Num momento histórico desse, uma afirmação de alguém, de um operador do direito, como sou eu e tantos outros, é uma coisa difícil de ser falada, porque se a gente tem isso no Supremo, por outro lado, nós temos um golpista na chefia do Poder Executivo, um golpista que quer assumir o papel de supremo dos supremos magistrados. Então, ignorando a separação dos poderes que está na Constituição, nós temos 3 poderes com as suas competências estabelecidas, nós temos o sistema de freios e contrapesos, em algumas peças muito enferrujadas, mas a última palavra para os democratas é sempre que a palavra final compete ao Supremo Tribunal Federal. Eu escrevi também se diz aí no popular, que o Supremo tem o direito de errar por último. Né? Eu escrevi também no Twitter: o julgamento do Supremo condenando o vândalo Daniel Silveira a mais de 8 anos de prisão é um atentado ao mais sagrado direito da democracia, a igualdade. Pois ele é um Zé Ninguém, ao contrário do seu chefe, seu líder, Bolsonaro, que comete todos os crimes que ele e muitos mais, e nunca é punido. Este é o vexame.
você não vê o Tribunal Superior Eleitoral deter os comícios do Bolsonaro, da mesma forma que você já viu o Supremo praticamente inocentando o Lula. Então, os chefões políticos estão E acima pior, do a gente civil. Então, a olhar gente a pode história interpretar. da justiça, Fala, professor. cortou a sua fala, não, cortou a sua fala final. Daria para repetir, por favor? Que o Supremo negou ao Zé Ninguém, Daniel Silveira, o direito que dá ao líder dele, o Bolsonaro, que comete diariamente todos os crimes que ele cometeu e muitos mais, e nunca é punido. E eu acho que este é o vexame. A impunidade total do chefe, do líder, do guia de Daniel Silveira. E a gente vê com tristeza o fato de, num determinado momento da história do Brasil, e eu vou um pouco atrás, que é 1932, veja bem, com elites rurais comandando eleições, eram chamados caciques, com uma plutocracia, o poder do dinheiro galopante, com possibilidade de se votar por procuração, com o voto não secreto, com Bico de tudo pena. isso, a bico de pena, os famosos, se ia e se falava a pessoa, olha, eu vou votar em tal, e ele fazia a anotação que quisesse. Então, naquele tempo, se usava a caneta e a tinta, e era uma pena, não era já uma caneta moderna. Daí ficou a expressão bico de pena, onde normalmente se acresciam os números de pessoas mortas, né? Então, morto votava. Para acabar com isso, a opção brasileira foi criar a Justiça Eleitoral de 32. A Justiça Eleitoral vem para isso, para acabar com a corrupção. Na mesma oportunidade que se criou isso, se fez o voto secreto, os juízes que, pela neutralidade, atenção, pela neutralidade do Poder Judiciário, pelos seus juízes, teria condições de neutralidade técnica, de não envolvimento no quadro político, que acontece agora, basta a gente olhar para o Supremo. Então, essa neutralidade levaria o quê? A se estabelecer uma igualdade entre os concorrentes e evitar aí que fosse fraudada a vontade popular. Para isso, a Justiça Eleitoral nasceu, teve um papel importantíssimo. E o que é tão importante que, em 1937, o Getúlio, que queria manobrar as eleições já como ditador, o que ele fez? Ele fechou a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral foi extinta pelo Getúlio de 37 a 45, quando ela volta. E volta com a mesma função. E o que a gente está vendo com relação à justiça eleitoral de agora? Uma justiça eleitoral que tem um calendário, que esse calendário diz que a campanha política começa em agosto, se não me falha, 16 de agosto, e o que a gente está assistindo, e a justiça se apegando àquela venda nos olhos, para não enxergar nada, ou fingir que não está enxergando nada. A propaganda eleitoral está aí, a antecipação de propaganda está aí, ainda quando nós temos ainda pré-candidatos. Está aí o Bolsonaro a fazer aí as suas motociatas, e o que diz a lei? É proibido comícios, é proibido carreatas, por consequência, essa forma de uso de motocicleta e não de carro, são motociatas. Exatamente, o homem do século. Agora, então, veja, é uma justiça que tarda. O Bolsonaro fica ainda falando aí das urnas eleitorais, então, batendo na mesma tecla, falando em perseguição dos ministros, e, de repente, o Supremo lhe dá de prêmio, entre aspas,
marca um julgamento fora do momento apropriado e faz com que o Bolsonaro mude, tenha uma outra tecla para apertar, colocando de vítima esse sacripanta chamado Daniel Silveira, esse criminoso, esse antidemocrata chamado Daniel Silveira, que a Câmara já devia ter caçado e não caça, porque ali o Bolsonaro já tem o centrão, se já tem os controles. Então, tem isso atuando e o Bolsonaro tem essa nova tecla para bater. Porque essa nova tecla agora é Daniel Silveira, que é burro o suficiente, desculpe a expressão, quer dizer, que não tem Não ofenda os burros, capacidade mental. não ofenda os boates. Exatamente. Então, veja, se ele tivesse um mínimo de entendimento, o que ele está sendo feito agora? Ele é joguete do bolsonarismo, ele é apresentado como o santo do pau oco. Agora, o que ele tem nas costas? Qual é a vantagem que ele vai ter? Vai perder o mandato, vai ser caçado, tal, mas vai ser usado pelo bolsonarismo e vai, em razão dessa pena imposta, vai para a cadeia. Então, Mas o o senhor Daniel disse que ele não ia para Silveira... cadeia, lembra? Cadeia não vai ter para o Daniel Silveira por uma razão muito simples. São 3 acusações, uma pelo Sim, Código Penal e 2 pela Lei de Segurança antes do Nacional. julgamento, né? Foi essa que foi revogada em 2021. No lugar dela, o parlamento fez outra lei, mas que é posterior aos fatos atribuídos a Silveira. Né? Isso aqui o doutor Walter escreveu antes, Isso, exato. no All News. Isso, antes e também deu uma entrevista no All News dizendo o seguinte, e continuo dizendo a mesma coisa. Tá? Eram 3 crimes. Um deles, que até o Supremo absolveu. Tá? Mas desses 3 crimes, só um pelo Código Penal, que é a coação no curso do processo. 2, atenção, 2 pela Lei de Segurança Nacional. 2 artigos, 23 e 18 da Lei de Segurança Nacional. O que eu disse? Eu disse que a Lei de Segurança Nacional estava e está, atenção, e está revogada. Então, sobraria um crime, que ele seria condenado. Esse foi o meu raciocínio diante das provas. Então, pelo Código Penal, coação no curso do processo, pena, evidentemente, que era de 1 a 4, inferior a 4 anos, e daria regime aberto. E eu disse que pena de prisão não haveria. Essa foi minha construção. O que o Supremo entendeu com relação à Lei de Segurança Nacional? Um crime absolveu, mas diz que com relação ao outro crime, o tipo penal, atenção, o tipo penal, que é aquele que descreve a conduta das pessoas, que usa verbos. Esses verbos são tecnicamente chamados de elementares do tipo. Elementar é o verbo. Por exemplo, matar alguém, que é homicídio. A elementar do tipo é o matar, é o verbo. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro é o furto. Subtrair é a elementar. Eu disse que essa lei estava revogada. O que fez o Supremo? Falou, não, a lei de fato está revogada, mas, atenção, para um contorcionismo de Cirque du Soleil jurídico. O que faz o Supremo? O Supremo fala, não, esse tipo penal, que era do artigo 18, migrou para o Código Penal. Atenção, migrou para o Código Penal, que hoje é o 356L. Migrou. Então, continua em vigor, que era a proteção do Estado. É razoável isso? Sim, é razoável, esses contornismos, essas interpretações. Mas agora o problema é verificar... Bom, a pena, evidentemente, é muito mais alta do que a Lei de Segurança Nacional. Por isso, eles aplicaram a Lei de Segurança Nacional à pena, corretamente, que é mais benéfica. Mas eu te pergunto, as elementares do tipo são as mesmas? O Supremo entendeu que os novos verbos
colocados lá levam a mesma coisa. Então, ora, se você pegar uma casca de banana, não dá para dizer que é igual uma casca de abacate, mas dá para dizer que as duas são cascas. Entendeu? Pode fazer cair do mesmo jeito. E pode escorregar do mesmo jeito. Olha Escorregar. aqui. Então, Mas o senhor foi daí profético, hein? a O minha... senhor foi profético nisso aí. Porque tudo indica que ele vai ficar inelegível, que ele não vai perder o mandato, mas não vai ser preso, porque o Bolsonaro decretou, graça, um direito constitucional do presidente. E aí eu vou aproveitar, professor Walter Não, Maior. mas essa graça do Bolsonaro é inconstitucional, vai cair. Sim, pois é, mas aí eu vou aproveitar. Essa graça, Vai cair, né? Mas eu vou aproveitar para o senhor eu dizer. acho que ele vai para a cadeia. Quando eu estudava com a professora Palmira no grupo escolar, eu aprendi que a maior palavra da língua portuguesa, qual era? Anticonstitucionalissimamente. Lembra dessa, professor Walter? Lembro. Então, esse decreto é um anticonstitucionalíssimo, doutor Walter Maior. Sim, sem dúvida, é anticonstitucionalissimamente. Se a gente usar a expressão da sua, Advérbio. deve ser saudosa Dona Palmira, professora Palmira. Por que isso? Bom, primeiro vamos analisar esse decreto que está aí. Se você pegar o objetivo da graça, aquela que, na Idade Média, essa graça chamava indulgência a príncipes, que era a indulgência que os príncipes concediam. A indulgência, a clemência que os príncipes davam e que resultava no quê? Não se punha, apenas se extinguia a punibilidade, a punição extinta. O que acontece com relação a isso? No direito brasileiro e várias outras constituições de outros estados nacionais, existe o chamado princípio da presunção de inocência. Eu pergunto o seguinte: o Daniel Silveira está condenado definitivamente? A resposta é não. Cabe ainda recurso. Então, no dia de hoje, por não ter transitado em julgado, por não ter terminado o processo, por não ter uma condenação definitiva, ele é presumidamente inocente. Então, como perdoar, eu vou usar, como conceder graça, que é um benefício individual, a quem ainda não tem uma punição, uma sanção definitiva. Daí, esse decreto, na realidade, é inexistente juridicamente. É uma nulidade absoluta. E, como sabem todos os estudantes de direito, o nulo não produz o nulo inexistente, o nulo absoluto ou inexistente, não produz efeitos jurídicos. Então, esse decreto é um nada. Então, não pode gerar efeitos. Essa é uma primeira colocação. Segunda colocação, o que acontece com relação, e aí eu vou usar uma expressão avoenga, em sua homenagem, Neumann, que é um intelectual, grande conhecedor da literatura portuguesa, deixa eu desligar aqui o telefone que está me perturbando. Estava falando do direito português, que é o seguinte: qual é a meta? Qual é a expressão que eu vou usar, que vem é vetusta, é velha, são as considerandas, essa é a expressão, as considerandas, quer dizer, as considerações, os motivos, as razões. E se a gente olhar as considerandas do decreto do Bolsonaro, nós vamos ver lá escrito que ele
está concedendo a graça em razão de um erro judiciário. Daí, o que acontece? É o Bolsonaro rescindindo uma decisão do Supremo. É o Bolsonaro colocando o executivo acima do judiciário e rescindindo, cassando. Ora, se a Constituição não permite isso, ele atua com abuso de função. E Crime de mais do responsabilidade. que isso, Crime de ele responsabilidade. impede. Exatamente, ele impede, exatamente, e que gera o impeachment. E, por outro lado, no campo do direito constitucional administrativo, existem os princípios da legalidade e da impessoalidade. A partir do momento que ele coloca que houve um erro e que por isso que ele está fazendo, ele não está agindo com clemência, com indulgência. Ele está agindo em violação ao princípio da impessoalidade, porque ele está contemplando um benefício que para ele tem que ser uma correção, não é uma clemência, não é uma indulgência, então ele está quebrando o princípio constitucional da impessoalidade. Está aí uma outra inconstitucionalidade flagrante. Doutor Walter, eu recebi agora, tocou o telefone aqui, eu estava recebendo uma mensagem do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e que ele me diz o seguinte: é óbvio que o decreto ilegal, imoral e inconstitucional é político. Derrotar o fascismo implica em duas frentes, jurídica e política. Além das medidas judiciais, apresentarei hoje um projeto de decreto legislativo sustando o insulto presidencial. O Senado não pode faltar à democracia. O que é que o senhor acha desse tipo de providência que a oposição, no caso do MDB, que apoia a candidatura Lula contra o Bolsonaro, pode tomar? Isso pode ter validade, um decreto desse tipo? Na realidade, esse senador, atenção, esse senador se aproveita aí do político. Então, como ele é metido a varão de Plutarco, o varão de Plutarco é um grande historiador que fez aí as vidas cruzadas, né? Ele faz os paralelos entre dois personagens, e a atuação dele, a postura dele social, fez dele um homem de muito respeito ético. E aí o Plutarco, que foi morar em Roma e ganhou todo esse respeito, ele retorna à Grécia para ser o quê? Para ser o chefe do templo, do maior templo religioso. Por quê? Porque ele era um homem de nobreza, de princípios éticos. Tal. Daí se dizer que uma pessoa com tantos valores assim é o varão de Plutarco. O Renan Calheiros, evidentemente, é um varão de Plutarco às avessas. E o que ele faz? Ele se aproveita dessa situação, mas apresentando aí uma norma, uma proposta que, evidentemente, mas pena que ele só percebeu isso e é senador há tanto tempo diante de um fato concreto e não viu isso antes, né? Essa necessidade antes. Mas olha, daí o oportunismo. Nosso amigo, que o senhor citou, Modesto Cavalhosa, ele cita sempre o exemplo dos 700, né, do século XVIII, do Lombardo, do milanês, portanto, conterrâneo dos meus netos, nasceram em Milão. Cesare é Beccaria ou é Beccaria? Cesare é Beccaria ou Beccaria? É Beccaria. Nós tínhamos na Beccaria. Faculdade de Direito da Universidade. Nós tínhamos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Neumann, um professor muito rígido, que era o professor de Direito Penal chamado Basileu Garcia. E naquele tempo existia, além da prova escrita, existia a prova oral. E os acadêmicos ficavam esperando lá, e aí, perante o Basileu Garcia, sorteava um ponto,
que era o que ele ia perguntar, e ficava numa cadeirinha de purgatório. Tá? Se ficava no purgatório esperando a inquirição do Basileu Garcia, do saudoso professor. E foi lá um colega, aquilo, todo mundo esperando, foi a vez dele, e o colega começou a descrever, falando dos delitos e das penas e do, aspas, becária. Depois de toda a exposição que ele fez, ele perguntou ao professor, que disse que o Basileu Garcia, estou satisfeito. Ele falou, e professor, como foi meu exame? E o Basileu Garcia falou, uma porcaria, porque ele não acertou nem o nome. Então, o O, Beccaria, be, o becaria e essa não entrevista do becária, Beccaria, virou uma o porcaria. Beccaria, um bom lombardo, o pai do iluminismo penal, da escola clássica do direito penal, o fim da Inquisição, dos autos de fé, nos processos de justiça penal. Mas o que eu lhe diria aqui a partir do Beccaria é que o Bolsonaro estava nadando de braçada com a decisão do Supremo. Ele podia ter uma grande vitória política, ele podia aproveitar a decisão do Supremo, fazer do Daniel Silveira um Marte e ganhar os votos que ele está precisando no centro. Em vez de fazer isso, ele dá uma graça e com essa graça, ele consegue ajudar o adversário, o Lula. Quer dizer, hoje é provável que os índices de rejeição dele tenham aumentado por causa da sua graça, por causa do seu indulto, ou aquele, como chamou o senador Renan Calheiros, aquele seu insulto. Né? Eu sei que o senhor é um homem do direito, o senhor não está aqui. O comentarista político aqui sou eu. Mas não acha que foi um erro indigno do malabarista político que o Bolsonaro, do verdadeiro Cirque du Soleil que o Bolsonaro consegue ser na política, esse dele dar essa graça e com isso voltar aos braços e ao apoio exclusivo dos frequentadores do Jardim da Alvorada? Olha, na realidade, o Bolsonaro é um trapalhão. Então, ele tentou dar o golpe no 7 de setembro e agora está tentando um outro a partir do 21 de abril do Tiradentes. Mas ele é um trapalhão. Trapalhão que, veja, eu volto às considerações, à motivação, às considerandas aí do decreto. Tá? Então, tá lá, ele escreveu lá que houve erro judiciário, por isso que ele vai reparar o erro judiciário. Veja que a assessoria dele, quando escreve isso, não tem nem ideia de como se devem ser feitas as coisas, e faz uma atrapalhada dessa e deixa a porta aberta, fica visível que se trata de uma medida não de clemência, mas de enfrentamento ao Supremo, absolutamente inconstitucional. Daí ele ser um trapalhão. Agora, eu de política não entendo absolutamente nada, sigo aí com muita atenção os seus comentários, os seus artigos agora que estão disponíveis junto à internet, então aprendo com você e com tantos outros, como os brilhantes artigos do Eugênio Butti, que são maravilhosos. Então, mas o que eu quero dizer assim é que eu não entendo nada de política. Eu sou também, como futebol, não entendo nada, eu sou um torcedor. Então, será, Neumann, que com relação a isso que você fala que o Bolsonaro perde o voto e etc., será que isso aí não vai para o Ciro Gomes? O Ciro Gomes, que você já entrevistou, professor de Direito Constitucional, um homem, atenção, um homem ilibado. Hein? Sim, senhor. Olha, a minha colega Andréa Sadi, no seu blog, registrou que integrantes das Forças Armadas que fazem parte do governo estão irritados com a corte por conta da divulgação de áudios sobre a tortura militar e com a decisão que anulou condenações da Lava Jato, liberando a candidatura do Lula. Por isso, comemoram perdão concedido pelo presidente ao deputado bolsonarista. Aí, eu quero aproveitar essa nota sobre o absurdo da interferência dos militares em assuntos jurídicos
para não deixar de citar nessa entrevista um assunto que o senhor abordou muito bem nos seus artigos do UOL, como sempre, né? A respeito do presidente, primeiro a respeito da divulgação oportuníssima causada pelo professor Carlos Fico e pela jornalista Miriam Dutra, dos áudios do general Rodrigo Otávio, do brigadeiro Júlio Saber Rebac, que não são nenhuma novidade para mim, imagina para o senhor, né, sobre os comentários dos ministros do Superior Tribunal Militar a respeito da tortura no regime militar. Mas o que eu queria ouvir do senhor é o seu comentário. Aliás, o doutor Walter, o senhor que é um cultor da língua de Dante Alighieri, mas também da língua de Camões, deve ter ficado chocado com o artigo do Ricardo Couto a respeito do português do general Luiz Carlos Gomes Matos. O primeiro parágrafo dele é uma coisa medonha, né? Dizendo que a denúncia de tortura no Superior Tribunal Militar não estragou a Páscoa de ninguém. Ao contrário disso, a ministra Maria Elizabeth Rocha diz que a divulgação dos autos evita que erros cometidos se repitam, né? O senhor, eu acho que deu a grande contribuição nesse debate quando o senhor escreveu um artigo no UOL dizendo o seguinte: STM com passado e sem futuro. Está na hora de acabar. Isso aí, doutor Walter, estou de acordo. Podemos acrescentar que passou da hora. Veja Passou da hora. Passou da hora. Veja que essa ministra, que me foge o nome, que você cita, ela disse que, no passado, foram tomadas medidas e que até em sessão plenária a tortura foi condenada. Então, veja, Neumann, eu pergunto, diante daquele pronunciamento do ministro, que era o ministro-general, né, que diz das torturas, a pergunta, e daí esse é o ponto, o que fez, ou melhor, o que não fez o Tribunal Militar Superior? Veja, vamos à lei. A lei disse: qualquer magistrado tiver conhecimento por documentos ou por registro nos autos, verificar crime de ação pública, ele pega a documentação e encaminha ao Ministério Público. Então, esse ministro-general, que já faleceu, o que ele fez? Ele deveria ter encaminhado as peças para o Ministério Público Militar. Não fez, não fez. Segundo, e aí erra essa ministra dizendo que o tribunal fez o necessário. Quer dizer, de um corporativismo nada louvável dessa ministra, que me foge o nome, que acabou, foi até presidente de lá, a primeira mulher presidente do Superior Militar. Então, o segundo ponto Maria Elizabeth é Rocha. o seguinte. Maria Elizabeth Rocha. Então, o segundo ponto é isso. Todo juiz pode ser trabalhista, militar, todo juiz pode ser de primeiro, segundo grau ou terceiro, do Supremo. Todo o juiz, tendo em vista a ocorrência ou a notícia ou a informação de crime de ação pública, ele tem o poder, dever, atenção, dever, poder, dever, de oficiar a autoridade de polícia judiciária competente para que instaure inquérito de polícia judiciária apuratória. Diante de notícias de crimes, de torturas, de desaparecimento de pessoas, de fatos como esses que aconteceram, por exemplo, com a Miriam Leitão, essa barbaridade, sevícias, diante de tudo isso, competia, além de informar o Ministério Público, o ministro militar determinar a instauração de inquérito policial militar. Fizeram isso? Resposta: não.
Então, se a gente usar tudo isso, é de se concluir que, de fato, é um tribunal de passado, mas é um tribunal sem nenhum futuro. Por quê? O que, num Estado democrático, qual é o papel de um tribunal militar? É de verificar as infrações militares para a preservação da hierarquia. Ora, isso atenção, qualquer juiz pode fazer. Não há necessidade dessa especialização, essa colocação no tribunal, na sua composição, a maioria é militar. São 3 só do Exército, tá? Que tem aí a maioria e, portanto, e os outros da Marinha, da Aeronáutica, e tem lá os civis indicados pelo presidente da República, que são minoria. Então, um tribunal militar com maioria militar e que eles não usam toga, eles usam ainda a farda. E insensível pelo que a gente viu pela fala desse ministro, que não estragou a Páscoa dele. Estragou ainda a nossa. Estragou a nossa. Estragou a nossa Páscoa. Estragou a nossa. Mas usa também. Lembra? Isso. Lembro, esse livro aqui do Superior Tribunal Militar é pior, muito pior. Quando absolveu o capitão terrorista Jair Bolsonaro pelo crime de terrorismo, querer espalhar bombas em quartéis na adutora do Guandu, e condenou a imprensa em geral e a jornalista Maria Cássia Maria à execração pública. Esse livro é histórico e todo brasileiro devia ler. O Cadete e o Capitão, Luiz Macluf Carvalho. Infelizmente o Luiz não está mais vivo para a gente fazer uma entrevista com ele aqui e ele contar o absurdo que foram os 8 generais egressos da ditadura votarem pela absolvição do Bolsonaro no inquérito sobre terrorismo, um planejamento de atentados terroristas em quartéis. E aí está o cara, presidente da República, comandante-geral das Forças Armadas. E não foi na ditadura, não. Foi na democracia. O governo Sarney, ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves. E lembrando que o saudoso jornalista Macluf de Carvalho coloca aí, esse livro é fabuloso. Por quê? Porque apresenta os fatos de uma maneira assim irrespondíveis, incontestáveis. Por exemplo, o Bolsonaro, Neumann, você lembra, você leu o livro, fez de próprio punho dele, do próprio punho dele, tem perícia a respeito dos lugares que iam explodir, onde aconteceriam as explosões. Uma prova assim retumbante. Como também o Macluf recolhe a documentação, eles queriam explodir o que é o Gandu, vale dizer, inundar o Rio de Janeiro, deixar sem água. Então, isso que o Bolsonaro fez é o que se fazia na ditadura militar, que era terrorismo de Estado. E o Tribunal Militar Superior, não tomava providências que deveria com relação ao terrorismo de Estado. Se diz, mas o juiz precisa... E essa ministra aí que você citou, e que eu reluto, e eu não sei porque não guardo o nome, essa ministra diz, o juiz não age de ofício. Leia o código, veja o que o juiz tem que fazer, tem que requisitar inquérito. É requisitar, não é pedir, é requisitar inquérito. Tem que mandar ao Ministério Público peças. É evidente que o juiz não promove a ação penal para manter a neutralidade. Então, veja, o juiz precisa ser provocado, a denúncia sim, mas existem atos que ele tem que promover, como instauração de inquérito e como encaminhamento de peças. Vejam, e se a gente lembrar do tribunal, até a indignação, e vamos lembrar bem do ministro Berrenbach, que era um ministro conservador, mas que não conestava com esses atos. Tal. Veja o que aconteceu com o Rio Centro. O Rio Centro, nada que virou. O Rio Centro é um grande exemplo que nós temos de inércia do Superior Tribunal Militar, inclusive ao general
ao general Newton Cruz, que chefiava o SNI, foi avisado do atentado do Rio Centro um dia antes, e o atentado aconteceu. Não precisa dizer, ele não tomou. Não, o atentado aconteceu. E ele conestou, o chefe do SNI conestou a versão oficial falaciosa, mentirosa, de que foram os terroristas que puseram uma bomba no carro que estava o sargento e o capitão. O sargento morreu e o capitão chegou a general. Esse capitão nunca foi punido, inclusive a bomba estourou no colo dele, teve lesões gravíssimas e veja, nada foi feito. Mas a gente tem que fazer uma observação, né, Mani? Você falou da Andréa Sadi, dessa matéria dela, que saiu hoje, sobre o envolvimento de militares. São militares bolsonaristas que fazem parte do governo, porque, felizmente, nós temos aí nas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, os legalistas, os constitucionalistas, e dos comandos até agora, principalmente quando nós tivemos um comandante do Exército com muita dignidade, que o Bolsonaro quis tirar a todo custo e depois conseguiu tirar, em momento algum ele se manifestou favoravelmente ao governo, às estripulias e as coisas feitas inconstitucionais pelo Bolsonaro. Então, até agora, nós não temos nenhuma manifestação de comandantes das forças, sendo que, durante o tempo em que o general Walter Braga esteve à frente, e que vai ser o vice do Bolsonaro, esteve à frente do Ministério da Defesa, ele fez todas as pressões contra os comandantes, fez exigências e que não foram atendidas, daí as substituições. Então, nós temos ainda nas Forças Armadas aqueles que abraçam a Constituição, felizmente, sabem das atribuições de cada poder com a sua atribuição, sabem muito bem que as Forças Armadas não representam o tal chamado poder moderador. Então, isso aí é que nos dá muita tranquilidade no momento histórico que passamos. Eu agradeço muito, peço desculpa pelo tempo que eu tomei dele, ele está de férias, no interior, está de férias, está durante o feriado do carnaval aí, está no carnaval fora de tempo, depois do Tiradentes, e eu precisava muito dessa palavra dele para a gente poder abordar essa semana cheia de novidades e que termina com o antitiradentismo de Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, professor Dr. Walter Fagnello Maerotti. Eu aqui agradeço a você, é uma honra participar do teu programa, ser entrevistado por você, mas eu acho, Neumann, e nós somos amigos há muitos anos, que a gente vai pular nesse carnaval depois desse decreto. Só que a gente, como democratas, nós vamos pular de raiva, né? Porque a professora Palmira que definiu bem, né, professor? Anticonstitucionalissimamente. Vamos fazer um bloco, Neumann. Vamos fazer um bloco com esse nome. O bloco do anticonstitucionalissimamente. Obrigado, doutor Walter, obrigado. Vai curtir teu povo. Eu que agradeço. Um abraço.